E aí, gente, muito bem-vindas e bem-vindos aqui a mais uma atividade no canal. Eu sou o Leandro, recebendo vocês com amor. Vamos às runas, com tarô acompanhando aqui. Hoje eu tô nas nossas sementinhas para a gente falar de dezembro. O que você irá viver em dezembro, quais são as previsões que abrangem todo mês aqui para você. Serão 3 lançamentos das runas, você vai escolher então a sua pedra. Opção 1, pedra da lua, opção 2, o Nakita e opção 3, ágata azul, tá? Pra gente começar aqui os nossos serviços de hoje, né? Se concentra, segue a sua intuição, pausa o vídeo caso você sinta a necessidade, tá? Para fazer a sua escolha. E se você já se definiu, então se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, traz uma energia boa para a gente começar. O tempo de cada escolha eu deixo aí na descrição do vídeo, então você pode clicar e ir direto para ganhar a sua leitura. Quem está na opção 1 comigo já fica na área, tá? Então vamos aos trabalhos. A gente vai falar de dezembro, é mês festivo, né? Mas vamos tentar tratar assim da vida no dia a dia, sem entrar muito nos méritos, tá? Dessas questões de época, tá legal? Dependendo aí de como vier a mensagem, um comentário ou outro a respeito disso pode se fazer, mas o foco na vida tal como ela é, o nosso dia a dia. Começando pelo tarô para você, então já estamos aqui com a pedra da lua no seu campo de jogo, te representando aqui, e o seu arcano é o arcano da força. Um mês de resolução de problemas, tá? Então isso é muito bom. É um mês de autodescobertas, no sentido dos seus talentos, das suas capacidades, daquilo que talvez você possa fazer e ainda não saiba, sabe? Quando a gente se percebe na condição de ir além, então esse arcano traz essa energia para esse mês. E dentro das previsões, problemas resolvidos, tá? E cuidado também com cobranças e autocobranças, no sentido de parte emocional, principalmente. Cobrar dos outros, cobrar de si, sabe? Saber relaxar, cuidado com a tensão. É um arcano que traz muito dessa característica, sabe? De a gente ficar muito tenso, muito pilhado com as coisas, e fica a grande dica, né? Saber relaxar, saber ter a hora certa para cada coisa, se desligar, descansar, ter o lazer, fica orientado, tá? Já vem essa característica. E vamos combinar, né? Como eu falei, dependendo da mensagem, alguns comentários se fazem relacionados a essas questões festivas, e a gente sabe que dezembro é um mês de todo mundo muito louco, né? Indo atrás de compra, disso, daquilo, e de preparação, de ceia, de presente, fica todo mundo muito louco, né? Então, vem muito de uma tensão, assim, né? De todo mundo meio pilhado e correria para lá e para cá, pensando em mil coisas. Cuidado para não cair nessa pilha, tá legal? Fica aí a grande dica para você. E vamos lançar as runas. Teve uma que caiu para lá, teve uma que caiu para cá. Coisas do jogo, assim como se usa quando se usa tarô, né? Às vezes pula carta na mesa, esse tipo de coisa acontece. Bom, a runa que caiu fora lá, então ela não entra no jogo, tá? E eu vou te mostrar. O que caiu fora foi Naudis, que fala de limitações, de restrições, né, de necessidades, falta de recurso. Caiu fora, não está no jogo. Então é uma energia que a gente já consegue excluir dos caminhos. Bom, né? Muito bom. Ponto aqui, então, para você. Ponto positivo, naturalmente, tá? E eu vejo assim um mês de colheitas, um mês para se estar com pessoas, né? E aí, querendo ou não, eu falei o foco maior no dia a dia, mas dependendo, a gente vai entrar em alguns méritos. A gente sabe que é a coisa de ceia, de juntar família e tal. Tem uma runa aqui que mostra
participação de pessoas, né? Então, eu acredito que seja um mês que traga essa energia mesmo, mas principalmente a ideia da colheita e de pessoas participando de bons resultados com você. Um mês de possibilidades, de abertura para uma nova chance para a vida, sabe? Novas oportunidades. Então, né, como eu falei, não entra na pilha das festas, olha para sua vida, olha para o seu caminho, porque tem vida acontecendo, né? No meio de tudo que culturalmente a gente acaba sendo até induzido, né, a focar, e parece que a vida vira toda essa coisa de preparação de festa e fim de ano e tal. E a verdade é, a vida está acontecendo, né? Então a gente tem que saber ter esse foco no nosso caminho, nos nossos objetivos, no que a gente quer, no que a gente está buscando. E é um mês de oportunidade, oportunidade que traz resultado, tá? Mês para se estar com alguém. Essa ideia de pessoas participando da vida, a gente fala de vida amorosa, a gente fala de contatos profissionais, principalmente eu vejo para você aqui uma energia muito forte de renovação nos relacionamentos, tá? E isso é muito importante, com uma vibração aqui de parceria que favorece a comunicação, gerando novas possibilidades, novos caminhos. Então, muito do que eu falei aqui de mês para se resolver problemas, vem muito forte com a característica emocional, problemas afetivos, problemas de relacionamento, tá? Noto essa energia muito presente na sua vida. É claro que isso é extremamente positivo, tá? Vejo quem sai da defensiva, sabe? Pessoas que saem da defensiva, mais disposição para se abrir, para conversar do que tem que ser conversado, do que são assuntos pendentes. Vejo aqui pessoas que saem do melindre. E isso pode te envolver também, talvez, né, as suas questões diante de alguém, mas também as questões de alguém com você, sabe? Então, essa coisa assim de baixar a guarda e ficar mais fácil conversar, tá? Tem uma circunstância muito interessante aqui para você, que está aqui, ó, nessa runa que está sobreposta, né? Nessa jogada, que por muita gente é chamada de lançamento aleatório, jogada aleatória das runas, né? Sempre quando acontece uma situação como essa, tá? Onde a gente tem uma runa e vem outra que cai por cima dela, né? A que está por baixo ali está tendo a energia dela suprimida, né? E eu nem sei qual é essa runa, então, que está suprimindo a de baixo ali, mas a que está embaixo é a runa Isa, que é a runa do gelo, que vem falar às vezes sobre as coisas paradas, estagnação. Então a gente tem essa energia perdendo força, tá? Se a energia de estagnação, das coisas paradas, de distanciamento, de frieza, perde força, né? É como, sabe, de repente quem andou te dando um gelo e esse gelo dando uma derretida. Até porque a nossa fase do ano agora é bem para isso, né? Hoje, inclusive, no momento em que eu estou fazendo essa gravação aqui, é um calorzinho, para não falar outra coisa, né? Então, tem essa coisa, sabe, de se quebrar o gelo. Isso é muito legal e a gente vê o quanto isso traz desenvolvimento para as relações. Tem energia aqui de confraternização, tá? De mais espaço para a manifestação dos sentimentos, para as coisas fluírem mesmo, né? A ideia de quebrar o gelo, né? E as águas que fluem. E a gente tem exatamente aqui a runa Lagus, que é o elemento água. Então, assim, experiências que fluem com mais facilidade, mais harmonicamente, tá? Então eu percebo, assim, mais espaço para manifestação dos sentimentos, tá? E tem energia, sem dúvida, diante de tudo isso aqui, muito vitoriosa para você dentro desse mês. Então, pensa bem no que eu falei, tá? Coloca o seu foco no seu caminho, na sua vida, no dia a dia, nas suas ambições, sabe? No que você sonha para realizar, porque é mês de oportunidade, é mês de acerto aqui, mês de colheitas, tá? Então a gente falou de um desenvolvimento muito bom nos relacionamentos, tá? Principalmente com essa ideia de se poder quebrar o gelo, tá? Então isso traz aí uma questão, né, de, sabe, pessoas que quebram aquela casca, dão uma amolecida e tal, e ficam, se tornam, né, mais acessíveis, pessoas que saem da defensiva, que se propõem mais. Então eu tenho muito dessa característica para você na mesa, tá legal? Então, assim, as runas vieram muito favoráveis, falando de dezembro para você, e aqui a gente tem a energia que percorre o mês,
tá bom? Não vou dizer para você, olha, isso é mais para o início, são os próximos dias, ou é mais para o fim do mês. É a energia que percorre todo o mês para você, né? Qual que eu diria que é o cuidado para você tomar? Exatamente o que vem orientado no tarô, né? Na atenção com atenção com atenção, né? Sabe, a coisa do estresse, de cair na pilha, entendeu? De sobrecarregar às vezes. Eu diria para você assim, fazer o essencial, não é um mês para se forçar a barra com as coisas, torcer os cabos, não, tá? Identificar a oportunidade, concentrar energia no que a vida pede para você colocar foco e assim, né, as vitórias realmente se apresentam aí no seu nome, tá? Principalmente essa parte, né, vou frisar, de relacionamento, de se poder quebrar o gelo, isso vem realmente muito interessante, né? E eu volto a comentar da runa que caiu lá fora, né? Naudis, que é essa coisa de limitações, de restrições, sabe? De a gente ter que pensar primeiro em necessidades básicas para depois considerar dar voos mais altos pela vida, maiores conquistas, situações mais significativas. Se isso está fora do jogo, significa que a gente não está na importância de ter que olhar para isso, sabe? Para as nossas primeiras necessidades. Já é essa parte assim mais suprida e a gente com condição de dar um passo além mesmo. Por isso é que tem aqui abertura, possibilidades, um grande potencial de energia para se desenvolver, para levar a vida para um degrau mais alto. Então, dezembro para você tá com essa característica. Então, o que vai rolar agora? Essa foi a conversa com o olhar aqui para o nosso lançamento das runas. Então eu vou recolher tudo agora para a gente fazer também uma tiragem. Vamos alcançar mais algumas informações a respeito do mês para você. Aí, bom, a runa que caiu fora eu vou realmente olhar que ela não está no seu jogo. Não entrou no lançamento, não entra para as tiragens agora também. Proteção espiritual que favorece acordos. Isso tá no seu mês de dezembro, tá? Então assim, aquele empurrãozinho da espiritualidade, né? Ajudando para que pessoas que tenham a importância de conviver, que estejam mais juntos, e aí a gente pode, naturalmente, pensar bastante na energia de relacionamento íntimo, de vida amorosa, né? Reaproximação, mais espaço para se conversar daquilo que é importante para ser conversado, tá? E melhoria, situações esclarecidas, problemas esclarecidos, à luz de um novo dia, né? Então, assim, uma superação aí de tempos, de repente, meio obscuros que você andou passando dentro da vida amorosa, com quem você ama, nas suas relações pessoais. Então, aqui eu percebo muito dessa participação espiritual, tá? Uma relação de confiança sendo recuperada. Também para quem planeja viajar, a gente tem aqui, né, proteção nas estradas, proteção aí nas viagens, né? Então, isso é muito legal para você poder conduzir os seus planos. Poxa, né? Estou pensando aqui, mas sei lá, essa fase do ano, muita loucura, muita gente, perigoso e tal. Aqui a gente tem proteção para viagens, tá? Temos aqui relações renovadas e algo que te surpreende aí nesse sentido, tá? Porque as runas estão dando a informação para nós de uma chance muito grande de alguém te procurar, sabe? E uma situação com a qual você não está contando, ou que você não espera, ou até que você gostaria, mas, sabe, caiu naquela de se desacreditar, poxa, sei lá, acho que ficou por aí mesmo, né? Não, a gente não consegue retomar aquela conversa, retomar aquele relacionamento, retomar aquela amizade. A gente tem
exatamente isso podendo te surpreender. Aqui é uma runa de revelação, de surpresa, de novidade, sabe? Então de coisas que acontecem nesse sentido e com relações renovadas aqui. Mais para se viver a dois, mais para se desfrutar de uma companhia. Então essa coisa assim de surpreender. Então nós vemos que nessa parte de relacionamento, né, melhor do que se espera. Nós temos como previsão de energia para esse mês, né? Então você que gostaria de recuperar uma companhia, né? Claro que assim, vamos pensar, né, gente? Estamos numa leitura coletiva, cada caso é um caso, depende muito, né, do que você está pensando nessa hora, do tipo de situação que se desenvolveu entre você e alguém, como ficou, qual a carga que ficou nisso, o tempo que faz, né? Cada caso é um caso, certo? O fato é, tem essa energia na mesa, né? Significa que todo mundo vai conseguir voltar a falar com todo mundo. A gente tem que ser realista e entender que não é exatamente assim, mas a gente tem uma energia favorável, sabe? Que pode surpreender nesse sentido, sim, de melhorar relações, né? Então, poxa, se for importante, da minha parte aqui, né? Se for importante, se for do caminho de cada um, das pessoas envolvidas, e às vezes impasses que podem ser solucionados, mas às vezes aquela coisa do ego, do orgulho, de um não ceder, o outro também não, ninguém faz concessão, a coisa fica como tá, né? Por questões de orgulho, de ego, então que isso possa se quebrar, que as relações sejam restabelecidas, tá? Da minha parte eu coloco esse desejo para você aqui. E aí nós temos um mês importante de conquista, a energia material se faz presente, tá? E aí, claro que eu não preciso nem falar para quem trabalha com cliente, vendas, comércio, é um mês de alto giro, né? Realmente para isso. Então nós temos aqui Ferru, que é a runa que aponta muito para o financeiro, para as conquistas de vida como um todo, uma ideia de prosperidade, mas a gente fala assim, de entrada financeira, de aumento dos ganhos. Então você sabe que é aquele mês onde você pode dar aquele impulso na sua vida financeira, se esforçar aí, depois de janeiro você desacelera, mas vamos lá, cuidado com o estresse, cuidado com a cobrança, com ir além da conta, cair na pilha, às vezes tem isso também, né, profissionalmente, gente que percebe a oportunidade e se arrebenta porque a chance de ganhar é agora, depois eu descanso, tudo bem, mas saber dosar isso daí para você também ter a percepção dos seus limites. O arcano da força é sobre isso também, né? Ter o seu autoconhecimento nesse sentido. É a sua força, é o seu talento, é a sua capacidade, mas também é o seu limite. E a gente não é máquina, a gente é humano, então, sim, até máquina tem limite. Ser humano, então, né? É ter essa percepção, tá? Mas é um mês importante, sim, para você se dedicar ao aumento das finanças aqui, colheita, resultados, melhoria de vida e a parte de conquista, da energia próspera como um todo, tá? Que a gente pode falar também de conquista no que diz respeito aos anseios, às questões pessoais, sabe? A conquista amorosa, por que não? Diante de toda essa energia que nós pegamos aqui de melhoria das relações, tá? Tem muito da questão assim de, como a gente falou, né, de quebrar o gelo, de saída defensiva, de pessoas que se propõem mais e mais iniciativa acontecendo dentro disso também, pegando pela mancia astrológica que está aqui no arcano, que é a energia de Marte, que é uma energia assim de muita projeção para a vida, né, e de não se omitir diante daquilo que é importante resolver, diante daquilo que se pretende viver. Tá? Então, um mês assim de muitas iniciativas e procuras e conversas, e a gente percebeu aqui dentro dessa parte da tiragem para você situações até mesmo que podem surpreender nesse sentido, tá? Você conseguir recuperar contato com quem você não está imaginando que seria possível, ou gente que você não estaria nem considerando para o momento, sabe? E aí é quem te manda uma mensagem, você fala, nossa, essa pessoa e tal, e aí como é que você tá? E de repente, sabe,
algo se restabelece por aí. Tem muito desse sentido aqui também, tá? E eu ainda preciso dizer que nessas runas a gente tem caminho espiritual que se apresenta para quem está nessa busca também, né? E é importante falar isso porque aqui a gente vai num sentido que é meio que vou dizer assim, o caminho oposto em relação a como funciona muitos locais de espiritualidade. Porque fim de ano, principalmente para quem é de terreiro, né? A essa altura aqui, o que já aconteceu, né? Tem muitos que até já fizeram a última gira do ano, já teve o encerramento da casa, das atividades, que entra em recesso, vai voltar lá para final de janeiro, início de fevereiro, tá? Então, isso é sobre espiritualidade independente, espiritualidade livre, tá? Como a energia que se apresenta esse mês como caminho espiritual para você, e para quem está nessa busca e calha que a energia se apresenta nesse mês, significa o quê? Que talvez você fica procurando daqui ou dali, querendo pertencer a uma casa, a um centro, a um terreiro, quem pode te acolher, onde você vai se desenvolver espiritualmente, a sua mediunidade, e pode, no fundo, significar que a sua espiritualidade, o seu caminho, ele é com você, é independente, sem você precisar de intermediários para isso, de alguém te orientando, faça isso ou faça aquilo, sabe? Claro que você pode considerar um programa de estudos, né, para o seu autodesenvolvimento, mas fica muito dessa visão. Para você que está aqui nessa opção comigo, espiritualmente, se você vive essa busca, talvez as coisas não se mostraram para você até o momento, porque você está procurando em lugares, né? E a busca deve ser interna, está em você. O que você precisa espiritualmente é com você. E a gente percebe, né, inclusive, isso como um movimento crescente. A espiritualidade independente, o espiritualista livre, né, que muitas vezes uma pessoa de uma determinada vertente vai dizer que a gente que não sabe o que quer, porque não quer se, por exemplo, vai a pessoa do terreiro e fala, o fulano fala que é espiritualista livre porque ele não quer assumir um compromisso espiritual de estar aqui, fazer as coisas aqui como deve ser, mas quem disse que deve ser assim? Talvez sirva para um, não para o outro, né? E aquela pessoa que segue uma vertente, que tem uma disciplina num determinado caminho, às vezes ela vê o espiritualista livre de uma forma um pouco pejorativa, né? Porque parece que é aquela pessoa que ela de tudo quer um pouco e não quer se comprometer com nada, né? Mas isso é muito de cada um. E a gente está no Brasil, que é esse caldeirão mesmo, né? Então vai ter gente que curte ali um pouquinho do orixá, um pouquinho do anjo, às vezes sente uma necessidade, vai na missa, vai tomar um passe no centro espírita, vai lá trocar uma ideia com o Exu. Isso tem problema? Para quem? Depende, né? Então, sabe, o espiritualista livre, ele está preocupado com a espiritualidade e não com a caixa na qual ele vai entrar para ter esse acesso, né? Ele não precisa estar em uma caixa. E não tem problema nenhum para quem sente a necessidade, sente a importância, sente, né, que o caminho funciona melhor assim. A questão é, um não precisa criticar o outro, né? E para você, eu noto muito desse caminho de espiritualidade livre, então considera isso. Talvez isso te ajude a encaixar algumas peças. Poxa, por que eu nunca me encontrei? Por que eu fico procurando uma casa e parece que nunca conecta? O espiritual nunca anda. Talvez tudo que você precisa já esteja aí em você. E é uma questão de aplicar no seu dia a dia, na sua vida, em forma de princípios e valores, e não de práticas específicas, né, que um dirigente, um líder, enfim, vai te orientar. Faça dessa forma, faça desse jeitinho e tal, sabe? Muitas vezes você não precisa de ritualísticas, você precisa conectar a sua essência e traduzir isso para a sua forma de viver, colocando aí princípios, valores, atitudes, o que você faz da sua vida, né? Para que ela tenha um valor espiritual, tá? Pensa bem nisso. É assim que eu fecho aqui para você, então, na Pedra Lua, a nossa opção 1. Se você curtiu, deixa aí o seu like, se inscreve, ativa o sininho, bota um comentário aí se você desejar. O campo dos comentários é todo seu, tá bom? Então, que os problemas sejam todos resolvidos, que as soluções se apresentem, as soluções estão nos seus caminhos
e esse arcano traz exatamente a ideia de solução para a vida, tá bom? Maravilha, gente. Então, vamos agora para a nossa opção 2. Na mesa, Pedra Nakita, o seu arcano, você que está aqui comigo. Na 2, é o arcano da papisa, sabe o que isso significa? Um mês de revelações para você. A papisa fala dos segredos, dos mistérios da vida, tudo aquilo que pode ser desvelado, tá? Então é um mês de revelações, um mês de muito acesso à espiritualidade, sinais, insights, intuições. Capte tudo isso. Não à toa a gente vê a presença aqui, olha, da força lunar, como a mancia astrológica acompanhando o arcano 2. Tá? A lua que traz toda essa potência também, né? De acesso à espiritualidade, de se poder tirar o véu, né? E enxergar além. É um mês disso, tá? Revelações, então prepare-se. Você sabendo mais da vida, um mês que vai te trazer alcance de muitas respostas que você anda buscando e não encontra, entendimento que é necessário e falta explicação, por que disso, por que daquilo, sabe? Você ali de repente pensando, onde que fica o balcão de elucidações aí da vida? Porque tem muita coisa que andou acontecendo que não sei. Estou sem entender essa bagaça, como é que é isso. Então é um mês de revelações, sabe? De as peças se encaixarem. Preste atenção, temos essa energia em dezembro para você, então, que está aqui já acessando a energia da opção 2 da sua Pedra Nakita que te representa no campo de jogo. Vamos então às suas runas. Tá na mesa para você. E o que que a gente tem aqui? Considerando já o que nós alcançamos pelo tarô, que é um mês de revelações, revelações que trazem transformações, tá? Então eu vejo assim a vida dando uma renovada, situações novas que surgem, sabe? E isso te ajudando também a ressignificar algumas das experiências que você teve. Vejo aqui o que é curioso, tá? No arcano você tem a mensagem de revelação e você tem a runa de revelação aqui também, tá? E revelação que traz transformação aqui, essa é uma runa que eu gosto de ver assim, muito como uma experiência iniciática de morte e renascimento para a vida, onde a gente consegue, sabe, sair do velho e acessar o novo, onde a gente se recicla, a gente se reinventa, a gente ressignifica algumas coisas internamente e a gente sai maior de uma determinada experiência, com uma visão mais ampla de tudo. Então tá muito forte essa energia aqui para você, de revelações, de você conseguir entender alguns porquês aí, tá? Isso é muito forte, tá? E dentro desse processo de morte e renascimento, de a vida tendo então uma renovação importante, tá? E quando eu falo disso, eu estou falando de ciclos, tá bom? De páginas que viram, de situações novas que se abrem, o quanto a gente precisa ter um compromisso conosco para acompanhar essa movimentação da vida, tá? E eu estou vendo no centro do seu jogo aqui, olha, exatamente a situação de rupturas e aberturas, tá? E tem uma runa aqui, olha, no meio, né? Que ela faz com que esse processo não seja também abrupto, né? É uma runa que está segurando um pouco aqui a ideia de um momento de transição pelo qual você passa. Então é interessante essa visão porque a gente já está em dezembro, que já tem essa coisa de uma virada natural de ciclo mesmo, né? Com a mudança de ano que vai acontecer, o quanto isso traz uma nova numerologia para a vida, essa renovação coletiva de ciclo é muito forte. A gente tem a nossa revolução solar,
né? Que acontece a partir do dia de nascimento de cada um de nós. Então, a gente tem o nosso ciclo pessoal, astrológico, numerológico, e essa mudança de ano, pelo calendário oficial que a gente segue, ela traz uma mudança coletiva. Uma mudança coletiva tem um peso grande para os caminhos, para a vida também. Então, naturalmente, dezembro já é um mês que tem essa ideia de uma transição, né? E uma curiosidade aqui, que se a gente pensar no tarô, o mês 12, né, o número 12 no tarô é o arcano lá do enforcado ou pendurado, e o arcano seguinte a ele seria o 13, que é a morte, que é a transformação, né? No nosso calendário a gente tem os 12 meses, terminou o 12, ele volta para o 1, que é uma experiência renovada. É uma transformação que acontece também, né? E essa runa que está aqui, eu vejo ela muito ligada a esse arcano 12, com essa coisa de a gente se comprometer consigo, a gente ter um olhar diferente para a vida, uma percepção a mais, um alcance maior, tá? É uma runa que mostra muito ali da árvore, onde Odin, pela mitologia, né? Onde Odin ficou pendurado ali 9 dias, 9 noites para a obtenção do conhecimento das runas, para trazer isso para a humanidade. E ele ficou ali ferido, ele teve um sacrifício. Então é uma runa que traz essa ideia também. O que a gente talvez precise sacrificar em prol da vida, em prol dos próprios caminhos, né? Em benefício da própria jornada. O que a gente tem que aprender a deixar para lá? Que rupturas a gente tem que aprender a viver para viver novas aberturas? Então é muito forte isso aqui para você nesse mês, tá? Vejo isso tudo aí bastante significativo. E como tem aqui Otala, que é uma runa que fala das tradições, das nossas raízes, da origem, de ancestralidade, de uma estrutura de vida, ela pode falar de muitos apegos também, né? De, às vezes, uma forma de se viver que a gente vai perpetuando, porque, meu pai fazia assim, meu avô fazia assim, então vem de família, eu também faço, só que às vezes tem coisa que a gente tem que repensar nas tradições, na forma de se conduzir, a gente tem que viver esses processos de iniciação, onde a gente morre e renasce, né? Então eu percebo que é um mês importante aqui de desapego também. E isso envolve muito do círculo social, de pessoas que participam da sua vida, gente que sai, gente que chega, tá? Vejo muito dessa movimentação aqui acontecendo para você em dezembro e tudo isso sendo para melhor, tá? Então pensa bem. Quem de repente você agora intui aí, afinal a gente já está com a papisa na mesa, que já é esse alcance espiritual, já é essa força intuitiva, já é esse acesso além do véu da realidade, né? Além do véu de Maia. Então, procure intuir agora. Quem vem na sua cabeça, que talvez seja fulana, fulano, que você pensa, poxa, quer saber? Realmente, com essa pessoa já deu o convívio, já deu essa busca, daí não saiu nada, né? Talvez eu realmente esteja na necessidade de realizar alguns cortes ou de tocar o meu barquinho, buscar, sabe, novos horizontes, seguir viagem para a vida. E eu vejo isso te trazendo melhoria, tá? Comunicação, mudança de vida que traz favorecimento com mais parceria para a sua jornada, tá bom? Então a gente nota, assim, vamos falar, tá? É a necessidade literal de você sair fora de certas pessoas? Pode ser, mas também não necessariamente ou exclusivamente isso. Muitas vezes é a nossa maneira de lidar com as pessoas também, tá? Perceber as relações que andam difíceis e o porquê disso. E que mudança comportamental cabe dentro desse processo de revelações que a gente tem, de uma percepção mais ampla, né? Como se está vivendo, o que se está buscando e como se está buscando para replanejar um pouco as coisas nesse sentido. Então, eu vejo um mês de grandes mudanças no sentido das relações, de como um lida com o outro, tá? Eu vejo realmente aqui a ideia do velho caindo por terra, né? E um novo que nasce. Uma nova forma de viver,
uma relação que pode se renovar a partir de novos valores aplicados, de novas percepções, ou realmente uma renovação nas relações de fato, sabe? Você perceber, quer saber, realmente, né? Eu estou assim, frequentando lugares que já foram muito legais para mim, mas já não tem sido mais. Estou andando com pessoas que já não me acrescentam, estou buscando uma experiência afetiva com alguém que eu estou sentindo só ficar martelando ali e nada, né? Então, numa dessa, pode ser aquele momento onde você se percebe e vem uma necessidade maior, né? De você se reinventar, e tem esse pensamento, né? Às vezes a gente só quer ganhar na vida, a gente fica assim numa judieira para sacrificar alguma coisa, para abrir mão de alguma coisa, a gente não quer abrir mão de nada, a gente só quer ganhar. E o que que acontece? A gente vai entulhando para a vida, entulhando coisas, entulhando objetos, entulhando emoções e sentimentos, né? Até que a gente lota o nosso HD, não cabe mais nada, enchemos o espaço com tudo, com tranqueira, com ressentimentos, com um monte de coisa. É um mês para dar uma limpada, sabe? Revelações, alcance, muito de uma clareza maior a respeito dos porquês, dos motivos, e muitas vezes o que te aprisiona a certas situações, pessoas, experiências, é a falta de resposta, de entendimento. Você fica ali naquela coisa de não, isso aqui está mal resolvido, e essa ideia de estar mal resolvido porque você não conseguiu entender o que aconteceu, que te aprisiona ali. Se vem revelação, se vem um alcance maior, você entende, você tem a resposta que faltava, você pode ter mais facilidade para seguir também, tá? Então, essa energia, essa força toda tá em dezembro aqui para você. E é um mês de comunicação, de coisas que se esclarecem pela comunicação, de relações que podem melhorar, inclusive, tá? Então, como eu falei, não necessariamente a gente está aqui na ideia de ter que se afastar de alguém, ter que esquecer alguém. Pode ser isso para algumas pessoas, é o caso de você fazer a sua análise individual, afinal você está aqui numa leitura coletiva, então assim, o que o seu coração te diz sobre a vida, sobre o que você está esperando de alguém, sobre onde você pode identificar que está insistindo e não está tendo nada em troca, sabe? Isso você tem que avaliar, certo? Mas a gente fala do que pode ser a melhoria de relações também com comunicação que faltava acontecendo, né? E é lógico que isso facilita poder caminhar, né? Às vezes elucidar alguns pontos, beleza, então, né, se foi isso, agora sim, faltava essa conversa, agora a gente pode seguir, sabe? Então, vemos essa energia aí, ok? Mas pensa bem aqui na importância que tem a respeito de desapego, do que a gente tem que aprender a sacrificar, saber deixar para trás. Muitas vezes na forma até mesmo de alguns princípios, alguns valores, aquilo que a gente acha, onde a gente achava que estava tão certo, de repente a gente não está tão certo assim, né? Vem aqui revelações no sentido também de a gente poder rever algumas coisas internamente e reconhecer que erramos, poxa, quer saber, né? Eu tenho o direito de ser feliz, eu posso corrigir a minha trajetória, eu não sou obrigado a ficar preso a situações as quais eu apontei para viver no passado. Tentei, não deu certo, eu tenho total direito de refazer o meu caminho, e é isso. Se você identificar isso, essa circunstância, então é um mês que traz essa possibilidade para você sim, tá bom? Então, tá informado, né? E aí você tem mais facilidade para pegar essa maré, se você sentir a necessidade dela. E pensa no que eu falei, dentro de uma parte de orientação, aqui na conversa, não precisa ser radical, não precisa acontecer nada de forma abrupta, não é nada da noite para o dia, não são aqui cortes que você sofre, são situações de vida que você precisa promover. Lembra do que eu falei quando que estava no meinho aqui, né? Uma runa que traz uma ideia de ruptura, uma outra runa que traz uma abertura e tinha uma no meio, né, de modo a essas energias não se chocarem para que nada seja também assim abrupto, traumático, mas uma preparação de mudança de vida que eu acho que é importante sim, tá? Vamos olhar a sua tiragem agora.
Bom, então vamos lá. As runas estão informando aqui, né? Então, de novo eu tenho essa runa, que é até a runa que eu falei ali da experiência de Odin, Eiwasa, a runa do Teixo aqui, que traz essa mitologia, né? De Odin se pendurando ali, fazendo um sacrifício, 9 dias, 9 noites, o alcance do conhecimento das runas, ele ali. Então, a gente tem, né? Essa condição se apresentando, tá aqui. Veio na tiragem, runa que voltou na mesa, então, né? E quando eu lanço todas. Agora na tiragem não, né? Das 24, 25, porque a peça em branco, no jogo de runas eu utilizo aqui também, tá? Então das 25 possíveis você tem 9 aqui. Portanto, as que vêm são necessárias, né? E as que estavam já abertas, porque quando eu lanço todas, mas tem runa que cai aberta, tem runa que cai fechada. Então, runa que estava aberta na caída e voltou na tiragem, é mensagem que o jogo está reforçando. Então, essa circunstância, que é exatamente o que foi muito chave ali, né, na nossa caída. A ideia de morte e renascimento, de um processo iniciático, de renovação de vida, de como a gente precisa se comprometer consigo, que a gente é disposto a sacrificar para alcançar, né, mais da vida. E eu vejo isso aqui, olha, trazendo para você uma leveza, tá? Essa runa aqui, ela fala de uma harmonia, de um estado de felicidade, de você se propondo a viver isso e te fazendo bem. Então eu entendo que tem coisa que anda pesando aí para você, sabe? Anda pesando e a verdade é que não está trazendo coisas que você está carregando para a vida, né? Está pesando sobre as suas costas, pesando no seu emocional e não está te proporcionando o que você deseja. Porque essa runa aqui mostra que você anda se sentindo meio só. Aqui é quando a gente se sente um pouco isolado, onde as coisas não estão fluindo, não estão andando. Por quê? Porque tem muita carga aí, né? Então que se precisa aprender a soltar. E eu noto essa situação trazendo para você exatamente a ideia de uma leveza, abrindo os seus caminhos, tá? Eu vejo esse procedimento que você pode fazer por si, né? Essa atitude, esse gesto, vamos dizer assim, né? Limpando muito a barra do seu karma aí, que é o que vem bastante nessa runa aqui, onde ela está ao lado da runa do Sol, que veio no centro do jogo aqui, que é sobre muita energia para você viver, sucesso e felicidade ao seu alcance, tá? Para você se sentir a pessoa mais preparada para lutar pelo que você quer. E aqui Turiçás é a runa que é a runa de proteção, de ataque, defesa, mas assim, arma para lutar, sabe? É a runa do espinho, é a runa também do martelo de Thor, né? Que está aqui. Então, nessa ideia de arma para lutar, de você se sentir mais confiante para seguir a sua jornada, a partir do momento em que você vive alguns desprendimentos, né? E você solta e experimenta uma leveza. Isso mostra que você atualmente pode ser a pessoa que tem alguns laços, sabe? Com pessoas ao redor, gente que convive com você e que não são pessoas legais para você. Aqui eu não estou nem falando de vida amorosa, de você ter que esquecer quem ama. Eu sei que muita gente já leva para esse lado, mas não é só isso. Muitas vezes é uma necessidade de ressignificar ou mesmo de cortar relações com o que a gente com o que a gente já sabe que não vem bem há um certo tempo, né? E o que está aqui escancarado no jogo para você é realmente o quanto isso está te impactando, tá? O quanto a sua vida está com o freio de mão puxado e não precisa estar. Dá para fluir com mais facilidade. A gente tem que fazer o quê? Se afastar de certas pessoas, ressignificar algumas relações, dar uma limpada na área, abrir mais do próprio caminho para seguir, abrir mais do próprio espaço no campo de energia para receber mais da vida. E eu vejo isso trazendo uma leveza, resgatando, na verdade, a sua confiança aqui, tá? Aqui abaixo nós temos prosperidade, vitória e força de realização para você, tá? Então, um mês onde muito você pode aqui. E é um mês de agito. Para você que está na Unakita aqui comigo, recebeu essa leitura da opção 2, é um mês intenso. Falo para você, tá?
de movimentação nas energias ao redor, de coisas que acontecem, do que a vida te sinaliza, revelações que se fazem, sabe? Você se surpreende daqui, se decepciona dali, coisas que se renovam, companhias que se renovam, caminhos de vida que se refazem. Então, dezembro para você tá com essa energia, sim, muito forte, de renovação, de vida e de experiências que melhoram. Tudo aí se fazendo mais claro, mais nítido para você, inclusive ter esse entendimento, sabe? Correspondente à sua busca. Se você anda aí como uma pessoa talvez meio perdida na sua jornada, esse é o mês onde você vai ter os insights necessários para saber como se direcionar, porque inclusive essa é a runa que traz a energia de uma ação bem direcionada, que traz prosperidade, e você num processo de mais amadurecimento para viver. Assumindo mais também, sabe, da própria responsa. Isso daqui foi comigo. Se eu tô mal, aqui foi eu que fiz isso, ou de alguma forma eu autorizei as pessoas a fazerem isso comigo. Se alguém me fez mal foi porque eu deixei. Então é essa coisa de se fortalecer, de resgatar a confiança, de sentir que tem mais armas para lutar, sabe? E também reconhecer os próprios erros. Quer saber? Eu não tinha percebido. Eu estava achando ali que foi culpa do outro e eu estava ali sendo a pessoa meio dolorida porque o outro fez isso e não sei o que. Quer saber? Eu que fui uma besta, mas aprendi, parei de ser. Agora sou eu de volta aqui no comando dos meus caminhos. Então, dezembro tá com essa energia para você. Isso tem muito a ver com o resgate do seu poder pessoal, com o restabelecimento da sua autoestima, o resgate do seu próprio brilho, que é o sol que está aí, tá certo? Então, gente, ó, aproveita esse mês, se prioriza, porque diante de tudo isso daí vai valer a pena. Se prioriza, guarda isso, tá? Essa foi a leitura para você aqui. Se você curtiu, deixa o seu like. Se foi uma leitura que te posicionou na vida, que te trouxe iluminação, te ajudou de repente a alcançar mais entendimento aos seus caminhos, então deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho, pode deixar um comentário, fica à vontade aí para isso. Respeitosamente, os comentários, né? O campo dos comentários aí é sempre seu. Vez ou outra eu passo olhando, eu vejo, tá? Eu não consigo responder, mas eu passo olhando. Vez ou outra tem um mal educado, mas é mal educado só uma vez, porque eu já bloqueio do canal naquela hora, a pessoa nunca mais comenta nada, tá? Então, é justo, né? Eu tô aqui fazendo um trabalho, as pessoas têm o direito de assistir ou não, de desrespeitar o meu trabalho, a minha dedicação, o meu esforço, não tem. Fez isso faz só uma vez, tá? Mas respeitosamente, eu acolho muito e fico muito feliz por vocês participarem, tá? Gente, tá feita opção 2. Então agora sai a papisa, sai a Unakita. Partiu opção 3 da mesa. Nossos trabalhos de hoje. Ágata Azul. Tá aí te representando e o seu arcano para começo de conversa. O arcano 13. Um arcano temido por muita gente, mas temido desnecessariamente, tá? Porque é um arcano de limpeza para a vida, de renovação, de transformação, de se tirar o obsoleto, muitas vezes aquilo que não frutifica mais. E nesse tarô especificamente, quando ele aparece, algumas vezes eu comento isso, né? Olha só, é uma foice luminosa, né? Então, que vem limpando tudo que está sem vida ali, olha, e gerando vida. Então é a renovação da vida, a renovação dos caminhos, né? É como eu falei, fazer a limpeza é como aquele jardim que precisa de uma poda, né? Para ele ficar bonito, é passar ali com os instrumentos necessários para tirar as folhas que já caíram, né? O que está sem vida naquele jardim, fazer ali uma limpeza, deixar o lugar bonito. Revitalizar, sabe? Olha só, essa palavra é linda, né? E é muito do que esse arcano traz. Então a gente já percebe aqui, mês de dezembro para você,
com algumas coisas sendo ressignificadas, limpeza energética, limpeza dos caminhos, a vida em transformação, em mudança, renovação, revitalização, tá? E a gente percebe o que? Aqui a vida indo para frente, né? Então, a gente pode fazer as nossas escolhas, só que a vida não nos espera. Esse é um fato, né? Então, quem escolhe acompanhar o ritmo da vida está ali mais pleno de possibilidades. Quem quer, já diz o ditado, né? Quem vive de passado é museu. Então, quem quer continuar vivendo de passado, pode, mas assim, muito mais nas próprias lembranças do que nas realizações, né? Então, a gente tem que entender esse movimento, os ciclos que nós experimentamos, as experiências que surgem, o quanto elas duram, a conclusão delas para novas experiências, né? E aqui a gente percebe o que realmente é obsoleto sendo retirado, tá? Então, esse mês de dezembro que vem aí com essa limpeza, e eu diria assim, vem muito a calhar, tá? Porque é o fechamento do ano, então isso daí representa a gente com a bênção de poder deixar em 2025 o que pertenceu a 2025 e a gente realmente ali fazendo a poda no jardim, revitalizando os caminhos, colocando mais forças de luz para receber um novo ciclo coletivo, tá? Então, essa é a energia inicial aí do arcano para você. Vamos lançar as runas. Ó, essa aqui não quis cair não, hein? Essa ficou, Kenas, abertura. Então ela falou, ó, fala de mim aí, né? Fala de mim, tô chamando a sua atenção, pelo amor de Deus, não me joga no meio da galera não. Olha para mim com mais atenção, né? Então estamos aí fazendo isso. Olha que coisa linda, né? E por que que essa runa fez isso com a gente? Por quê? Se tem corte acontecendo, se tem limpeza acontecendo, se o que é obsoleto é retirado, né, a vida sendo revitalizada, a escuridão que sai, a luz que entra, aqui a gente tem exatamente novas aberturas. A vida dando mais possibilidades, oportunidades, tá? Então, nós estamos aí, você aqui na Agatha Azul comigo, né? Um mês de possibilidades, de abertura, da energia do novo para a sua vida. Um mês de novidades, portanto. Prepare-se, tá? Essa runa trouxe essa energia e como ela, né, não entrou no jogo, eu vou deixar ela até ali juntinho do tarô. Ficou na mão, nunca tinha acontecido isso aqui comigo, mas para tudo tem uma primeira vez, né? E aí eu já falo com você o seguinte, olha, a runa que vem mais próximo da sua pedra, né, que te representa no seu campo de jogo é Raido, que é a runa de movimento, é a roda, tá? Movimento, então é um mês onde, sabe, a sua vida sai das águas paradas, sai do que é estagnado, até porque, se a gente olha até para o próprio arcano, aqui, o 13, na tarologia, né, o 12 é o pendurado, o enforcado, onde a vida está enroscada ali, virou para o 13, então pensa, olha só, se a gente, né, sair um pouquinho das runas e entrar um pouquinho no tarô, o que essa foice pode cortar? A cordinha lá que deixa o pendurado preso, o enforcado preso na árvore lá, né? Para que ele possa se soltar, para que ele possa recuperar o movimento. Então é um mês para isso, para você, tá? Um mês onde você recupera o movimento de vida, onde os caminhos se abrem e você pode literalmente seguir viagem, tá? Então o que eu percebo aqui na sua vida? Que certas coisas andaram te acontecendo e atrapalharam a sua jornada. E agora é o mês para você seguir viagem, ou seja, para a vida voltar para o eixo, sabe? E aí você conseguir tocar as suas experiências, seguir com as suas ambições, com os seus sonhos, inclusive porque eu vejo aqui, pertinho de Raio do Ferru, que é o quê? Prosperidade. Os caminhos que se abrem a você, trazendo prosperidade, trazendo felicidade. Vúnio que está aqui também, tá? Então, olha só que energia, olha só como é importante você viver esse processo, tá? De ressignificar a vida, de fechamento de ciclos para abertura de outros,
A própria runa, ela já falou, olha, se tem coisa que de repente está sendo cortada aqui é porque já tem outra energia pedindo passagem. Tem caminho se abrindo aí para você, então vai lá porque tem prosperidade, tem felicidade, tá? É a vida ganhando movimento aqui, certo? E nessa questão aqui da foice, a gente tem que saber também viver o quê? Desprendimento, né? Então sim, dezembro, claro, para você alcançar, para você retirar o que é obsoleto, para você viver limpeza energética, iluminar, né, o que está escuro, recuperar movimento, você poder seguir viagem. O que significa seguir viagem? Também saber deixar coisas para trás. Também, então, saber viver as rupturas. Aqui, Hagalaz, ter sabedoria para isso. Ansos que está aqui, né? Então, viver as transformações. Eiuás que está aqui também, porque isso te dá mais energia para viver. O Sol, tudo isso está resultando na runa do Sol, que é a, vamos dizer assim, né? Se pode dizer que é a runa mais forte do jogo, não sei, né? Talvez seja um pouco leviano dizer isso. Qual é a runa mais forte do Futark? Mas a runa do Sol é força de vida, o Sol é fonte de luz, tá? Então a gente percebe toda essa circunstância combinando aqui para você, na força de vida, na realização, no sucesso, tá? Na felicidade que o Sol traz, onde você aqui está na sua vontade para viver, está na sua ambição para você realizar, para você conquistar, tá bom? Ainda eu tenho aqui nas runas para te comentar que é um mês que envolve muito a parte sentimental, dezembro para você, tá? Sentimentos se apresentam aí e eu vejo a vida se movimentar exatamente muito nessa parte, tá? Do que talvez sejam as suas carências, a falta de alguém, tem movimentação no amor para você, certo? E aí, o que acontece na questão de superar ciclos? Aí eu tenho que falar, talvez até mesmo com um pouquinho do que foi a leitura para quem acompanhou a opção 2 também, mas são leituras independentes. Às vezes acontece de uma mensagem ser semelhante, por quê? Questões do oráculo, tá? Mas a sua mensagem é independente. Eu falo isso porque às vezes tem gente que assiste tudo, né? Tá lá, viu a 1, viu a 2, viu a 3, aí fala, teve pontos iguais na 2 e na 3, questões do oráculo. Às vezes é o que surge independente de escolha, mas uma mensagem é independente da outra e você tá aqui na sua opção que é a 3, tá? Então nessa situação de movimentação no amor, né? O que acontece, gente? Tem aqui procura para acontecer, sabe? E isso às vezes é sobre se poder melhorar uma relação, vencendo hábitos, vencendo vícios, né? Para se colocar um comportamento que seja mais funcional ao lado de alguém, tá? Essa reciclagem que a gente consegue fazer, e esse é um arcano que traz muito disso mesmo, tá? Mas também tem muito da questão de se saber deixar para trás o que pertence ao passado, né? Porque a vida está mostrando novas direções, novas opções. Então a gente tem que tomar o cuidado também para não travar, né, a nossa cabeça numa situação só de vida, numa pessoa só, né? Então é saber, inclusive porque a gente tem o arcano 13, que sim, a gente alcança aqui a ideia dos cortes que acontecem na vida, né? Junto com o Hagalaz, que está aqui, que é uma runa também que traz rompimentos. Ansos, sabedoria para se viver isso, tá? Aceitar transformações, porque elas é que trazem felicidade. Então, pode ser que tenha muita gente passando por aqui que está na necessidade de viver experiências do passado, de vencer, desculpa, necessidade de vencer experiências do passado, perceber que a vida é para frente, né? E tem um monte de gente que acessa as leituras oraculares só para saber se o amor vai voltar. Eu quero saber se ainda vai dar certo com o meu amado, com a minha amada. Olha, entenda a sua situação, tá? Você está aqui em uma leitura coletiva, olhe para a sua individualidade, entenda a sua situação, o quanto você percebe como viável, ou se a sua cabeça travou, o seu sentimento travou numa situação do passado, onde a pessoa já seguiu, sabe? E aí a gente fica numa situação assim, poxa, né? Tenho que seguir também, tá? As runas aqui trazem muito desse entendimento, sim.
Eu estou falando disso, né, porque tem runa de sentimento ali. Então, o oráculo apontou bastante para a vida amorosa. Mas é claro que a gente não experimenta só sentimento para pensar em relacionamento amoroso. Nós somos seres que sentem, né? Você sente o seu dia a dia, você tem a forma de se sentir no seu trabalho, a forma de se sentir na sua família, em tudo também, né? Então a gente pega essa parte sentimental muito nesse sentido de quanto as nossas emoções não podem nos aprisionar no passado, tá? Tem uma importância aqui de renovação da vida, sim, e isso é o ponto onde eu quero chegar, tá? Que é muito especial como energia no mês para você, que é a ideia de necessidades atendidas, de carências emocionais supridas com novas possibilidades que a vida tem para te mostrar. Seja um outro alguém, sejam novas companhias, seja um lugar diferente para frequentar, seja um novo emprego, tá? Cada um dentro do seu processo de sentir, né? Tem gente que está aqui participando e tem alguma lacuna, tem um certo sentimento de um vazio, mas isso não é igual para todo mundo. Não é só a falta de alguém, de uma pessoa para se amar, né? Pensando em relacionamento íntimo. Às vezes a pessoa traz um vazio porque ela se sente assim porque ela não se encontra profissionalmente, porque ela não está conseguindo conectar algo que serve a si e sente que está assim muito vivendo numa coisa repetitiva mesmo, né? Muito dessa carga toda de passado e quantas coisas estão assim sendo empurradas. Então é um mês que dá um agito, sabe? Nesse sentido aí, para você alcançar uma forma de viver que te preencha mais emocionalmente. A vida com mais plenitude de sentimentos aqui, certo? E é claro que para viver tudo isso, tem também aí um amadurecimento que se faz necessário, né? E é o quanto a gente precisa perceber o quanto a gente pode estar evitando. Eu quero que você faça uma reflexão aqui, tá? Se você, sendo honesta, sendo honesto consigo, não é nenhuma coisa que você precisa me dizer nos comentários, mas na sua forma de se perceber mesmo. O quanto você tem evitado novos caminhos, novas possibilidades, situações que a vida às vezes te manda como presente, te pede para olhar, mas você se recusa porque você quer mesmo aquela situação do passado, aquele lugar de antes, aquele emprego de antes, aquela pessoa de antes, né, com quem você já conviveu, onde você já esteve. E aí a vida de repente coloca para você uma nova situação, um novo caminho, uma nova pessoa, e você não tem aceitado nada disso. Por quê? Pode estar faltando a maturidade, né, de ver que a vida andou, e eu tenho isso sendo mostrado aqui. Quando a gente se fecha, quando a gente fica ali, né, se vitimizando, se torturando, se martirizando pelas coisas que não foram conquistadas, pelo que fez sofrer, pelo relacionamento que não deu certo, pela demissão no trabalho que aconteceu, e a gente fica girando em torno disso e querendo recuperar essa situação do passado, e a gente acha que não pode ser feliz enquanto não tiver aquilo de novo, e aí a vida começa a mostrar um caminho daqui você não quer, um caminho de lá você não quer. E aí a gente tem que perceber que o que começou a acontecer aí? A gente está sendo meio que tragado pelo ego, né? Onde o ego fica ali aprisionando a uma coisa que se queria e não, a vida tem que ser do meu jeito sim, eu tenho que ter aquela pessoa sim. Quem disse, né? Quem disse? Pode ser que não. E esse é o convite da vida, pode ser que não. Pense, reflita. É aí que entra o amadurecimento, o quanto a gente acaba entrando numa bolha, o quanto a gente acaba criando, né, uma defensiva diante das pessoas que às vezes querem nos abrir os olhos, olha, aí não é mais para você, e a gente fica aqui, não, é para mim sim, né, e a gente, sabe, cai até num processo assim obsessivo de perseguir situações que escaparam, né, e tudo bem, esse é o ponto, e tudo bem, e a gente tem que saber que essas são as movimentações da vida, que muitas vezes são livramentos. Pode ser que te faltava essa percepção. Você viveu o livramento e não sabia, tá? Tava achando que tinha tudo para ser feliz de uma determinada forma e não seria. Você se livrou,
de algumas coisas ali. E a vida está te dando total possibilidade de se refazer, de se reconstruir, de seguir viagem, de as coisas, sabe, voltarem a se movimentar para você. Você tem todo o espaço aqui para ser feliz, para deixar coisas para trás, né? Para se reconectar consigo. Só que para isso, né, é para quem quer. Para quem não quer fica mais difícil, tá? E aí que entra o amadurecimento, porque o amadurecimento envolve a nossa autopercepção. O quanto eu preciso reconhecer que eu errei, o quanto eu fui insistente numa tal situação, o quanto eu fiquei batendo de cabeça em coisas que não levavam a nada, né? E na verdade tudo isso muitas vezes era um ego atingido, um orgulho ferido que eu queria reverter. E, poxa, quer saber? Perdi tempo. Então agora eu vou correr atrás do que é meu, olhar para mim, para o meu caminho, para a minha vida, porque eu mereço ser feliz e eu serei, tá? Então é um mês que traz muito dessa força, tá bom? Se teve coisa aqui que não funcionou, é porque a vida está pedindo já passagem, tem energia pedindo passagem, tem algo melhor te esperando, né? Olhar para isso muitas vezes é uma necessidade, e aí volto a dizer, é a maturidade necessária, né? E eu sei que muita gente não gosta disso, não, mas eu quero aquela tal pessoa, eu quero saber da pessoa, enfim. Tá cheio de canais no YouTube com milhares de visualização que ficam só falando disso, mas esses vídeos estão te trazendo a pessoa que você quer? Estão trazendo a situação que você quer? Ou estão alimentando uma dependência emocional em você e você continua assistindo ali porque a pessoa está ali te agradando, sabe? Então você fica dando audiência, mas eu te pergunto, você está tendo a situação de vida que você busca e que a pessoa lá do vídeo alimenta em você? Ou essa pessoa só quer a sua audiência? Eu não quero só a sua audiência, eu quero poder acrescentar para a sua jornada, tá bom? Então fica para pensar. E agora eu vou trabalhar, então, a tiragem para você. Aquela runa ali vai ficar lá mesmo, em cima do arcano, porque eu gostei do que aconteceu. Aqui, o que acontece? Olha, movimentação de pessoas na sua vida. A gente que chega, noto aqui um agito nesse sentido, tá? Com possibilidade de viver. Movimentação, iniciativa, acordo que pode acontecer também, aí, né? Então, isso é importante, porque essa runa pode falar muito das suas necessidades essenciais aí, tá? Das primeiras necessidades, muito da sua carência, das restrições de caminho, né? Justamente a dificuldade de seguir. E aqui vem quem te apoia, né? Dentro do que você está vivendo, para ajudar as coisas a se movimentar. Essa é uma runa que ela vem te ajudar a seguir viagem, tá? Pode ser acordo que acontece, sabe? Negociação, conseguir resolver uma determinada situação, né, para você seguir. Pode ser também quem vem e fala, olha, né, não fica aí se torturando, sofrendo, vamos sair, vamos curtir, você vai conhecer alguém, sabe? E aí tem muito disso aqui também, tá? Procura topar esse tipo de movimentação, né? Não fica se fechando no mundinho, né, porque não é legal, não dá resultado, tá? Aqui nós temos mudança de vida, a vida te surpreendendo, bênçãos no seu caminho, tá? Boa parceria, mas situação assim, nova, coisas que surgem, novidade. Então, olha só, gente, para você que está aqui nessa opção da mesa comigo, eu tô percebendo assim muito a vida te esperando para viver, tá? É tipo assim, olha, sua felicidade está aqui, você vai buscar quando? Até quando você vai ficar aí, né? Chorando essas pitangas aí, lá de trás, tá? Eu sou a sua felicidade, você está aqui, vai me buscar quando, sabe? A vida esperando você viver, vamos, bora! E aqui eu percebo até esse alcance espiritual para sua vida,
né? Coisa assim que vai ser colocada diante da sua cara mesmo, sabe? Como forma de revelação, caminho que se escancara, situação de vida assim que cai no colo mesmo, tá? Por quê? Você está precisando ser feliz, você merece ser feliz. Ninguém merece ficar enroscado lá no passado, né? Numa negativa, numa perda, numa rejeição. A gente tem que tocar isso aí, tá bom? Então, dezembro vem com uma energia nessas runas aqui muito forte para você de mudanças rápidas e situação de parceria e você se surpreendendo nesse sentido. Ficando muito mais fácil para você perceber o que foi lá de trás e que foi livramento, mas você ainda não conseguiu ver que foi, tá? Você ainda não conseguiu, mas você vai poder ver. Sabe aquela sensação de, poxa, quando a gente consegue experimentar felicidade e aí a gente chega à conclusão, poxa, então por isso que deu errado lá atrás, porque é isso que era pra mim? Pois é, né? Pois é. Mas volto a dizer, isso é pra quem quer, né? Também isso é pra quem tá na maturidade de vencer ciclos, de superar ciclos, de caminhar com a vida, né? A gente tem que pensar que a cada escolha é uma renúncia, então a gente pode escolher ficar na mesma, na nostalgia, querendo resgatar o passado. Não necessariamente isso é possível, né? Como eu falei, a gente fica mais ali nas próprias ideias do que na força de realização com o passado, né? Então a gente tem que perceber o que a vida está trazendo. E aqui eu vejo para você uma situação muito importante, onde você sai de um marasmo de coisas paradas, a vida se transformando para você, tá? E te dando força de realização. E exatamente a runa que estava lá na hora do lançamento e que falou sobre aquele papo da maturidade, né? Que eu tive com você ali, é a última runa colocada. Então é uma runa que mostra em dezembro você amadurecendo para isso também, né? Situações de vida que vão começar a te cutucar na sua zona de conforto para você ter mais facilidade para sair dela, para modificar as coisas, para viver mudanças, para expandir o seu campo de visão, ver que a vida é mais, sabe? É um mês dessa força, desse potencial para você. Um mês para você descobrir que a vida é mais e buscar a felicidade que está te esperando. Então nota como essa leitura, ela percorreu desde o lançamento até aqui, na tiragem, percorreu todo um caminho assim de te levar para frente, de te ajudar nos seus caminhos e vou dizer uma coisa, que aí é um papo de novo de maturidade aqui, te ajudar não é exatamente fazer a sua vontade, e ninguém é criança aqui, né? Para fazer birra se não ganhou o doce, tá certo? Então, guarda essa, te ajudar não é exatamente fazer a sua vontade, né? O que é melhor para nós não é exatamente o que a gente andou querendo. O que vai nos fazer feliz não é exatamente o que andamos buscando. Erramos. Reconhecer isso quanto antes, melhor, tá? Então, olha só, gente, leitura potente, forte para você, mas assim, te ajudando a entender que muita coisa boa te aguarda, surpresas, sabe? Novos contatos, novas possibilidades. Abra-se a essa experiência de dezembro, tá? É assim que eu fecho para você. E então, se você curtiu, deixe seu like, se inscreve, ativa o sininho, deixa um comentário aí, tá? Se você tiver algo a dizer, respeitosamente, né? Como eu sempre digo, o campo dos comentários é seu. Eu trato tudo com muito respeito aqui e é claro que eu quero essa reciprocidade. Quem não respeita é uma vez só, eu tiro do canal, né? E eu acolho todas as pessoas que entendem o valor desse trabalho, que respeitam todo o esforço que eu estou aplicando aqui. Olha, agora eu já estou há quase, quanto tem aqui? 1h15 falando com vocês, né? 3 lançamentos de runas, toda essa interpretação, todo esse alcance espiritual para te trazer percepção para a vida. Então, é o meu trabalho acontecendo aqui, né? Então, a gente manter esse clima de energia boa, saudável, né, para todo mundo, é algo pelo qual eu prezo sim, tá bom?
Então eu sempre olho todos os comentários. Os mal educados, naturalmente, eu excluo do canal. Todos os demais, eu fico muito feliz por vocês compreenderem a proposta do que eu faço aqui e participarem comigo, trocando uma ideia também, né? Por mais que eu não responda, porque fica um pouco difícil responder os comentários, mas eu passo olhando, tá? Então eu fico muito feliz com as suas palavras aí abaixo do vídeo. Tá bom, gente? Então, muita gratidão, um excelente mês para todo mundo. Um beijo e até a próxima.